Boa noite, galera! E aí, como vocês estão? Boa noite! Bem-vindos a mais um Loricast. Essa semana a gente tá na terça-feira, porque eu tô de plantão amanhã, na quarta, então, como eu havia dito, edições do Loricast, quando eu tô de plantão, vão acontecer na terça, que eu tinha programado para toda quarta. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Loricast, que para mim é uma edição super especial. Todas eu falo isso, né? Mas hoje é uma edição muito especial. Boa noite, Sidney, do Rio de Janeiro. Que legal! Muito bom ter você aqui, uma pessoa que a Paty trouxe e que ficou aqui com a gente. Para mim é muito especial esse Loricast porque é com uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Quem me conhece sabe a minha trajetória, sabe o quanto eu falo dessa pessoa, o quanto eu tenho admiração por essa pessoa. E é um assunto super pertinente para essa pessoa na minha vida, não só por esse assunto, mas em vários. Então eu estou muito contente dele ter aceitado esse convite para o Loricast, que vai ser super especial. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos contribuir na vida das pessoas que a gente mais ama, né? Vamos começar a ser uma pessoa que dá destino na vida das outras. Então, para isso, eu já convido vocês a colocar o dedo no aviãozinho aí e já convidar, desafio vocês a convidar 5 pessoas que vocês amam muito, aquelas 5 primeiras pessoas que vieram no coração de vocês. Já convidem aí. Boa noite pro pessoal que tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos a mais um Loricast. Vamos lá contribuir na vida das pessoas. Vamos chamar aqui as pessoas que a gente ama para poder participar, né, desse Loricast aqui com a gente. Já tô fazendo a minha parte aqui, ó. Vamos lá. Convidar as pessoas aqui. Hoje a gente tem um assunto super legal que eu acho que vocês vão adorar, né? Sejam muito bem-vindos! Tem gente aqui que eu tô muito feliz de ver. Priscila, Cássio, quanto tempo, que saudade! Ailton, que bom que você tá aqui hoje. Rogério. Sidney, você é da Bahia. Eu tinha entendido que você era do Rio de Janeiro. Que bom! Gente, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho do assunto que a gente vai falar hoje e também da pessoa que vai estar aqui para poder conversar com a gente. O assunto que a gente tem para falar hoje é um assunto que a gente precisa parar para poder refletir um pouco. Muita gente até entende errado sobre esse assunto, né? E eu escolhi o Luiz, né, o Luiz Eduardo, para poder falar pra gente, porque o Luiz verdadeiramente, ele, além de ser um mentor na minha vida, né, ele é sal e luz literalmente na minha vida. Ele transformou minha vida de uma maneira que quem me conhece antes e depois sabe exatamente do que eu tô falando. E hoje eu quero oferecer para vocês um pouquinho do que o Luiz tem feito na minha vida. O Luiz, ele é especialista, ele é consultor de negócios, né? E ele criou um método para transformar negócios através da espiritualidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo real e a espiritualidade e a humanidade, né? Muitas vezes a gente não sabe quais são os frutos que a gente vai colher na vida porque a gente não sabe o que a gente está plantando, né? Então não tem como a gente saber o que vai colher se a gente não sabe o que planta, né? E hoje o Luiz está aqui para ajudar a gente na primeira lei, no primeiro princípio irrevogável, incontestável da vida, que é saber o que você planta para saber o que você quer, que você vai colher, né? E a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho do que é esse mundo real que o Luiz leva para a vida das pessoas, também para o mundo dos negócios. Muito bem-vindo,
né? Você que está chegando aqui agora nessa edição de mais um Loricast, eu vou achar o Luiz aqui para poder mandar o convite para ele. Luiz, se você estiver aí, dá um oi para eu poder te convidar aqui, porque senão eu não consigo te chamar. Cadê o Luiz, gente? O Luiz tá perdido aqui. Luiz, fala oi comigo aí para eu poder te chamar aqui. Cadê, cadê? Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, vai convidando aí o povo para falar. Falou, oi. Aê! E vamos esperar. Enquanto isso, ó, dedo no aviãozinho e coraçãozinho para entregar. Boa noite! Fala pessoal, tudo bem? Bora crescer? Muito bom estar aqui Né? com vocês, conhecer vocês, caras novas, algumas pessoas do meu Insta também chegando agora, Alê, Felipe, meu irmão, como é que você está? Vitória. E é muito bacana quando a gente faz essa conexão. Eu vi o Ivan por aqui, o Ivan que é meu mentor, meu amigo e um construtor de todos os dias da leitura de provérbios. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e estou aqui para servir por algo maior. Então, a Lorena estava me apresentando, eu passo a bola para você e fico à disposição para perguntas e para fazer essa live um marco nas nossas vidas. Tá tendo um ruídozinho, Lore? Eu não sei se é do teu microfone. Alê, minha querida, que saudade. Alê de Manaus. Temos aqui Bahia, Rio de Janeiro, E agora? Manaus. Melhorou esse ruído? Tá um pouquinho ainda de ruído. Gente, mas eu botei o fone para não dar. Peraí, deixa eu tirar, de Mas vamos repente lá. vai dar. Melhorou. Vamos nós. Melhorou? Beleza. Primeiro, eu queria dizer boa noite para você, né? Boa noite para todo mundo que está vindo pelo seu Insta. Dizer que eu também fiquei muito feliz de ver o Ivan aqui, porque foi uma pessoa que você me apresentou através da leitura de provérbios e gente, eu admirei demais. Eu fiquei assim, né? Achei fantástico e eu fiquei muito feliz dele ter entrado, assim como todas as pessoas que estão vindo por você. E mais uma vez eu quero te agradecer mesmo por você ter aceitado e eu quero já iniciar te honrando muito por toda a contribuição que você dá na minha vida já há quase 5 anos, né? Que a gente está aí. Realmente foi uma diferença muito grande que você fez, do tanto que você serve e do tanto que você contribui para o crescimento, não só da minha vida, mas para o crescimento do mundo, né? E eu queria, Luiz, que a gente já começasse falando. Esse assunto ele é muito importante, um pouco cheio de tabu para as pessoas, assim, né? Eu queria que você começasse falando na sua especialidade, com toda a expertise que você tem, o que você tem a dizer e entende pra gente que tipo de vida é a vida real? Boa. Adorei essa pergunta. Eu vou falar por 2 prismas, né? Primeiro, a vida real sendo chamada de vida espiritual. Isso não está ligado à religião, tá, pessoal? Então, vamos ter um combinado aqui. Não vamos falar de religião, vamos falar de princípios. E o segundo paradigma que a gente vai quebrar é a vida real que foi construído pós-rede social. Vamos pegar 2 pontos aí. Primeiro, é o mundo real que eu acredito, é aquilo que a gente constrói dentro de uma egrégora, dentro de um lugar espiritual. Isso para mim é o real. É aquilo que eu crio, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu acredito. Isso se torna muito real. E segundo, é o mundo real pós-redes sociais. Eu sei que o caminho... Olha, a Ju chegou, eu não posso deixar de falar da Ju. Boa noite, Ju. Ela é ótima. Alegria. Ela é hilária. Ela está com a gente na leitura de provérbios todos os dias, 6 da manhã. Ó, Ju, todos os dias. Coloquei até um compromisso público. Então, esse mundo real, Lore, ele de fato está sendo um tabu, tá? Principalmente pós-redes sociais, pós-pandemia e principalmente onde eu atuo diariamente, que é dentro das empresas. Então, se você quiser, a partir de agora, fazer perguntas a partir desses 3 prismas,
pode fazer que a gente vai quebrando e fatiando, porque todo assunto, ele nunca é um assunto completo. Ele é fragmentos de algumas coisas. Então, hoje essa live aqui, eu quero servir, mas eu quero servir de uma forma prática. Então, esse é o mundo real. Servir de uma forma prática. A gente está saindo de um movimento onde as pessoas compartilham muitos conhecimentos, mas dentro de muitos conhecimentos existe hoje uma obesidade intelectual. Então, eu quero servir, mas que a gente entre agora numa forma prática. Então, fique à vontade para as perguntas. Então, a partir disso que você falou, da praticidade do mundo real, que tem a ver com o espiritual, e isso não tem a ver com religião, a gente sabe que a maioria das pessoas elas acreditam que uma vida espiritual normal envolve o que a gente pode dizer necessariamente algumas práticas meio que automáticas, assim, né? Quando a gente pensa assim, como você disse, meio tabu, e a gente pensa assim, ter uma vida espiritual é aquela coisa de, eu tenho que ter uma religião, eu tenho que orar automaticamente, eu tenho que fazer isso automaticamente. E não, isso não envolve necessariamente isso. Na verdade, o que a gente tem é que focar no fruto que esses nossos hábitos espirituais estão dando pra gente. E aí, eu queria que a partir desse prisma prático, você explicasse pra gente o que é, de fato, uma vida espiritual normal, uma vida normal no mundo real, uma vida espiritual normal. Tá, beleza. Eu vou quebrar um pouco esse normal, tá? Quem vive numa vida espiritual já deixa de ser normal a partir dali. A gente já começa por aí. Okay. Mas a palavra espiritualidade, ela vem de pneuma. E pneuma é a mesma palavra usada para religar. Do religar e que vem religião. Então, é muito importante você ter uma religião. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, eu tenho minhas conexões, eu pratico isso de uma forma eclesiástica, mas falar de espiritualidade é você estar conectado com uma essência maior que a tua. E viver numa vida espiritual que não é normal é você viver escolhendo estar conectado consigo mesmo que você acredita que é maior. Então, às vezes é muito mistificado a vida espiritual, se torna tão difícil de viver por conta de alguns paradigmas, mas aonde viver a espiritualidade é viver a essência, primeiro, para o que você foi criado, segundo, para a tua conexão contigo mesmo e a tua conexão com o Criador, e andar segundo os seus passos. Dessa maneira, a gente vai estar vivendo uma vida espiritual, não sendo normal e sendo separado. A palavra santo significa separado. E não é que você vai ser o santinho ou o santarrão. Não, pelo contrário. Os teus passos vão ser tão separados do passo da manada ou tão separado do cotidiano que você vai ser separado, visto, contemplado e reconhecido. Porque você decidiu viver uma vida de espiritualidade. E se as pessoas, famílias e empresas decidirem viver isso, os resultados são muito maiores do que aquilo que é proposto somente através de meta, somente através de conteúdo, somente através de cobrança. Se eu fizer uma pergunta para as pessoas, de onde nasceram os conteúdos? Quem foi o primeiro inventor de algum conteúdo específico? Será que ele não recebeu de um campo que é maior do que ele? Será que ele não foi iluminado a esse conhecimento ao ponto de passar? É isso que eu queria fazer de pergunta para você que está aqui. Às vezes a gente espera muito conhecimento. Às vezes a gente espera o autor e a assinatura de alguém para começar alguma coisa. Mas às vezes a própria assinatura do autor é você. É forte e é para bater pesado na gente, né? Você falando aí, eu até anotei aqui para poder
elucidar um pouco dessa confusão, né, que a gente faz, que muitas pessoas ainda fazem, disso que você falou, do que a gente muito procura uma assinatura e isso já está, né, muito claro para a gente. Às vezes a gente não consegue entender, vem muito dos paradigmas humanos, né? O mundo que a gente chama de real, que é o mundo espiritual, que não mais é o normal, como a gente combinou aqui, de quebrar esse conceito, né? A gente vive aqui hoje uma coisa que já aconteceu, que já foi escrito por alguém que já assinou, que já recebeu esse conteúdo. Né? E aí, muitas vezes, esses paradigmas humanos, esses paradigmas que as pessoas colocam nessa realidade, fazem com que as pessoas sigam meio que procedimentos superficiais. Assim como... Assim, tão superficiais que as pessoas elas nem param para refletir no resultado disso, né? E o maior resultado que a gente tem disso é no nosso comportamento, naquilo que vai moldar o nosso caráter. E aí, Luiz, eu quero que você explane, né? Fale aqui pra gente o que esse mundo, né, real atinge aqui no natural, né? Porque se o mundo real e espiritual, a gente está no mundo natural, que é o mundo da carne, né? Do osso, da atitude, da ação, da transformação, da evolução. E aí, o que isso influencia no caráter e comportamento humano? O que o caráter e o comportamento humano tem a ver com o mundo espiritual, né? Que é o mundo real? Muito boa pergunta. Hoje a gente vai desmistificar isso, né? O mundo natural vem de natureza. E a própria natureza nasceu para gerar, ela nasceu para fluir, a natureza nasceu para germinar, ela nasceu para ser base e ela nasceu para frutificar. Então, quando a gente fala do mundo espiritual e do mundo natural, é um princípio que segue. Então, ele vem aqui em cima e ele vem decaindo, mas seguindo o mesmo princípio da mesma fonte. Então, nesse caminho daqui até aqui, existem algumas barreiras, existem algumas lacunas, mas a própria natureza, ela nasceu para gerar e dar fruto. E como é que a gente sabe se nós estamos dando fruto daquilo que é espiritual? Através do nosso caráter, através do nosso comportamento, através das nossas escolhas. E essas escolhas, elas naturalmente geram fruto. Então, a árvore que é boa, ela dá fruto. Eu conheço uma boa árvore pelo fruto que ela dá. Então, separar o natural do espiritual é tão somente entender esse meio do plano, mas tudo vem de um só lugar. Então, se a minha natureza não está dando fruto, se a minha natureza não está germinando, se a minha natureza não está tendo frutos de caráter, é porque essa conexão, o meio desse caminho, o meio dessa conexão, não tem o elo principal. E é a partir daí que eu começo a me ligar, eu começo a religar a natureza da fonte. Então, hoje a gente vai separar e entender que tudo parte do mesmo lugar. A única diferença é que entre o natural e o espiritual existe um elo, é uma conexão. Então, o natural tem que dar fruto, o espiritual dá fruto de caráter e outros princípios que subsequenciam ele. Então, o teu natural, amigo e amiga, é dar fruto. O teu natural é germinar fruto de caráter. É claro que pelo meio do caminho a gente tem desafios, a gente tem obstáculos, a gente tem barreiras, mas esse respiro que você tem, esse sopro que você tem, que Gênesis vai falar que é o ruá de Deus, o sopro de Deus, e se você levantou hoje, vai levantar amanhã, você tem a capacidade, a oportunidade de ser naturalmente espiritual. Olha só, coisas que vão chegando enquanto a gente vai conversando, coisas que eu vou anotando. E aí eu queria te perguntar, para você também ensinar para a gente, para você falar também.
Se a gente precisa, né, dessa coisa que vai ligar esses dois mundos, e isso transforma pessoas, né, isso rege comportamento e transforma pessoas através do caráter, eu posso dizer com segurança que espiritual está ligado a princípios e natural está ligado à regra, e qual a correlação que isso tem? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que as regras nasceram para ser quebradas e princípios inegociáveis. Então, quando eu falo de regras, eu falo de alguns regimentos e algumas políticas e condutas. E a gente parte depois para um campo jurídico e por aí vai. Não é a minha seara, mas eu tenho uma jurista dentro de casa. Então, para vocês entenderem como é o nosso dia a dia. É maravilhoso. É rico. Mas quando você segue princípios, você nem precisa quebrar regras. Os princípios sempre são maiores do que regras. Quem vive de princípio não se preocupa com regra, porque naturalmente ele já flui naquilo que é certo, naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável. Então você caminha quebrando regras, seguindo princípios e conectando o que deve ser conectado. Você anda naturalmente espiritual e isso vai quebrando regras e paradigmas humanos e aproximando pessoas que viviam de regras para viver de princípio. E o princípio, ele é o início de alguma coisa muito importante que é inegociável. Existe na passagem bíblica, a gente lê em Provérbios isso todos os dias, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os princípios te levam, isso é muito importante, anota isso, gente. Os princípios te conduzem, os princípios te levam àquilo que é de mais profundo, que está conectado com o teu propósito. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele é o início. Então, o princípio é um conjunto de boas práticas, de bons pensamentos, de boas maneiras, de boas escolhas que te levam a aprofundar daquilo que você precisa. E não queira viver tudo de uma vez só. Não queira viver tudo de uma vez só. Existe um tempo para todas as coisas. Querer viver tudo de uma vez só é não se aprofundar em nada. Aquele que quer tudo de uma vez, e eu fui, às vezes sou um deles, não vive o mergulhar na profundeza. Então, não sei se foi claro, mas eu acho que eu consegui entregar essa mensagem. Sim, foi muito claro, sim. Eu queria só complementar, voltando lá no início que a gente falou que espiritualidade não tem a ver com religião, embora a religião te conecte, te dê destino, te coloque em ambiência de pessoas que cumprem princípios, mesmo diante do caos, né? Porque qual que é vamos colocar assim, aqui eu quero colocar como regra mesmo, e como você disse, regras são quebráveis, mas você pode escolher qual regra você vai quebrar ou não, desde, como você me ensinou, que ela seja para revolucionar e não para se rebelar. Então, quando você se coloca em ambiência de aprendizado, em ambiência, em companhia, em presença de pessoas que vão te dar e te entregar exatamente aquilo que você quer, a religião entra aí. Mas o que eu quero colocar aqui é que cumprir princípios, viver de espiritualidade, viver no mundo real, viver isso na sua vida em todos os âmbitos, ela não tem a ver com religião. Porque você pensa bem, qual que é o primeiro princípio? Primeiro não. Um dos princípios que todo mundo pratica, mas que está lá, escrito na Bíblia, quase em todas as páginas, em todos os livros. É o princípio da lei da semeadura, que todo mundo chama de lei do retorno, lei de ação e reação. É simples. Você vai colher aquilo que você plantar. E se você não plantar, você vai colher o que não é seu. E o que não é seu não permanece na sua vida.
né? Então, viver de princípios não tem a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade. Não tem como você tirar a espiritualidade da vida. Não tem jeito de você viver aqui nesse mundo sem estar vivendo o que é o real, né? Que é o espiritual. É lá que as coisas já aconteceram. E quando você disse aí no início que a gente precisa confiar, procurar, muitas pessoas passam a vida procurando numa assinatura, essa assinatura já existe lá de quem já viu o nosso futuro. Né? Então a gente não estaria aqui caminhando se a gente não tivesse certeza que a gente vai chegar em algum lugar. Agora resta saber se você está cumprindo que princípio na sua vida. Está cumprindo o princípio? Está quebrando regra para poder cumprir princípio? Ou está usurpando do fruto do outro? Isso é muito importante, Lori. E quem vive no mundo real, a gente chama isso do mundo espiritual, né? Se eu fizesse uma pergunta para você, gostaria muito que você interagisse, tá? Se eu perguntasse para você hoje, que semente você tem para semear agora? Se eu pudesse ser a terra fértil, que semearia o que você tem para entregar, o que você semearia? Que semente você jogaria agora nessa terra para semear? E eu estou te chamando e te encorajando a um movimento. Se você olhar na grande história de todos os líderes que revolucionaram o mundo, eles tiveram a coragem, a ousadia de se movimentar. Se você tivesse a oportunidade de semear agora um sonho, o que você semearia? Pode ser que as pessoas não interajam. Sabe por quê? Porque às vezes não andar em espiritualidade, não andar em conexão, é não saber a resposta para aquilo que o levaria para o seu destino. Exatamente. Aquele que anda em conexão, aquele que sabe o que quer, aquele que recebe a mensagem, que recebe a semente, na hora de uma oportunidade dessa, ele já semearia. Por que você nasceu? Você nasceu para quê? O que você tem de mensagem para entregar agora? Porque são grandes oportunidades, às vezes simples como essa numa live, que você poderia falar a tua mensagem e essa mensagem ter alguém que o conectasse para algo muito maior. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque você nasceu com uma mensagem, mas enquanto você ainda não aprendeu a falar, outros líderes falarão para te impulsionar a isso acontecer. E a minha missão, a missão da Lori, a missão do Ivan que está aqui, é te impulsionar para você vivenciar a espiritualidade na prática, despertando o dom que há em ti e despertando o dom que há no coração de outras pessoas. Há 5 anos atrás, eu fiz essa mesma pergunta para a Lori. O que você vai ser daqui a 2 anos? E ela virou para mim e falou assim, eu vou estar aí palestrando como você está palestrando. O pessoal está interagindo. Eliane, amor e paz. Sidney, verdade. E Eliane, o respeito ao próximo. Isso é andar em espiritualidade. Agora, como praticar isso todos os dias? Como entender e levar a mensagem certa? Você tem medo de falar em público ou você tem medo de falhar em público? A maioria das pessoas não tem medo de falar. Elas têm medo de falhar. Tem medo de falhar. E deixa eu te falar uma coisa, se você tem a mensagem, se a mensagem está transbordando no teu coração, mesmo que para algumas pessoas foi uma palavra falha, talvez elas só não estavam prontas para receber a semente que você tinha para plantar. Tempos depois você volta e aquela pessoa entende, aquela mensagem era que eu precisava para adubar a minha terra. E aceitar participar dessa live hoje é entender que eu sou a mensagem que talvez você precise ouvir. E com muita humildade, com muito amor no coração, antes de te agradar, eu quero te amar em espiritualidade, em amor, em respeito, em reciprocidade e despertar aquilo que você nasceu para ser. Te trazer para uma ambiência, te trazer para um mundo de conexão, te trazer para um mundo onde tudo é possível aquele que crê.
Alguns anos atrás, eu vivia num ambiente onde eu não era impulsionado para ser a minha melhor versão. E existe, cientificamente, né, a gente já ouviu muito falar sobre isso, contágio social. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Mas vamos falar de contágio espiritual. Você sabia que a frequência espiritual de uma pessoa pode te afetar positivamente ou negativamente? Nós estamos te chamando para um movimento. Um movimento que é muito maior do que eu. Um movimento que é muito maior do que a Lore. Um movimento que é muito maior do que o Ivan. Mas um movimento que te chama e te convida para viver no mundo real. Onde o mundo espiritual é aquele que te conduz para que na sua natureza, no seu cotidiano, você faça a diferença. Você quer fazer a diferença? Agora eu te pergunto de novo. Você tem certeza que quer fazer a diferença? Você tem certeza que quer fazer a diferença na sua vida e na vida de pessoas? Então coloca aqui embaixo eu quero. E colocar aqui embaixo eu quero não é dizer para o Luiz. É assumir um compromisso público com você, com aquele que te gerou e com a sua nova ambiência. Coloca aqui eu quero. Se a partir de hoje você Então, enquanto as pessoas vão colocando eu quero aí, eu queria ressaltar mesmo a importância de você fazer isso, das pessoas, de você que está aí agora colocando eu quero e decidindo isso, frisar o que o Luiz falou, um termo que o Luiz falou aí, ser terra fértil. Se você quer alcançar resultados, se você quer sair daquele automático, daquela coisa rítmica, que é só praticar uma coisa que é tão que é mais pautada em paradigma humano e ser aquela coisa, aquela terra fértil para poder colher bons frutos, né? O que é fruto pra gente? São os resultados da nossa vida. Se você quer ter o resultado que você quer ter, você precisa acessar isso e para isso você precisa tomar decisões poderosas. Hoje mesmo eu falei para o Luiz que a partir do momento que eu decidi, né, acessar essa informação, porque eu preciso acessar quem eu sou, eu preciso acessar a minha mensagem para poder multiplicar as pessoas, multiplicar essa mensagem, né? Contribuir com a minha mensagem para que eu cresça, para que o mundo cresça. Quando eu decidi fazer isso, a gente é confrontado o tempo todo. Porque as nossas emoções, elas confrontam o princípio. É muito gostosinho ficar na cama 6 horas da manhã. Mas é mais legal e é mais gostoso ainda acordar para poder fazer a leitura de provérbios com você e com o Ivan, por exemplo. Porque ali a gente está acessando aquilo que só vem do mundo real, que é o instrumento para que você seja sábio, né? Porque o que é a sabedoria? A sabedoria, ela não é daqui. A sabedoria é do mundo real, é do espiritual. Daqui a gente tem a nossa inteligência, daqui a gente tem isso que a gente está falando, fazendo aqui agora, distribuindo, dando informação para todo mundo, convidando as pessoas a viverem o mundo real, que não tem. Tem muita gente chegando aqui agora, né? Estou muito feliz de ver as pessoas que estão entrando aqui, né? E eu quero dizer que isso não tem a ver com estar seguindo uma religião, tem a ver com estar cumprindo o princípio. Porque quem cumpre o princípio é terra fértil, alcança aquilo que quer, alcança resultados. Então, decidir, colocar eu quero aqui e assumir esse compromisso público é decidir se tornar terra fértil. É saber que ali toda semente de conhecimento vai virar um pé de sabedoria. Né? Então, colocar eu quero aí é falar, chega, eu não quero mais esses resultados que eu quero. Eu quero ser uma pessoa que tem resultados bons na minha saúde, no meu conjugal, no meu familiar, nos meus negócios, no meu financeiro. E aí, pegando esse gancho, o Ivan tá até falando aqui, ó.
Todos nós nascemos... Cadê? Prontos. Deus nos deu um mundo de muita prosperidade, amor e paz. Vem dentro de nós. O problema é quando nós desviamos do caminho por caminhos prazerosos. Só que eles são curtos. Pois é quando a gente decide trocar aquilo que vai dar destino pra gente pro que é prazeroso no momento. Porque o princípio ele vai confrontar a vontade e a emoção, mas lá no final ele vai te dar o pé de sabedoria. O que você quebra agora vai te dar um alívio que vai queimar rapidinho agora e depois você não vai ter resultado disso. Né? É o que eu sempre falo com todo mundo que me segue, com cada pessoa que eu converso. Cumpre princípio, meio, mesmo em meio ao caos. Em qualquer situação, cumpre o princípio, foca no princípio. O que é focar? É você decidir uma coisa que é duas coisas que são muito legais, são boas para você. Mas é você saber que aquele foco seu vai te dar um destino lá na frente, né? Não só agora no momento. E aí eu já quero entrar, porque eu sei que tem gente aqui que está curioso com isso, e eu já quero entrar e eu quero pegar um pouquinho da sua expertise aí. Eu quero que você fale pra gente o que o mundo realmente precisa saber sobre espiritualidade e negócios. Qual a conexão que os negócios, que quem é empreendedor, quem quer empreender, quem já está empreendendo, precisa saber sobre isso? Maravilha, excelente pergunta. Eu amo falar disso, vocês sabem, né? Primeiro eu quero parabenizar quem colocou eu quero. Agora eu quero desafiar você a colocar eu vou. Não agora, para você. Porque entre querer e fazer tem uma diferença muito grande. E Ju, tamo junto. As empresas precisam entender uma coisa. Você que quer empreender, ou você que já empreende, você que já trabalha em algum lugar, primeiro eu quero te dizer que você pode empreender na tua empresa. Então, hoje se fala muito de largar a CLT e viver a liberdade. Largar a CLT e viver um mundo de possibilidades. Se você não resolve nem o teu BO, você não vai conseguir resolver o BO da tua empresa. Se você foge dos conflitos da tua vida, possivelmente você vai fugir dos conflitos da sua empresa. Então, antes de largar qualquer movimento seletista, antes de você tomar qualquer decisão de largar da CLT, entende se você é capaz de dar conta de resolver problema. Porque a vida do empreendedor, principalmente no início de alguma empresa, é resolver problema praticamente todos os dias. Então, se você não dá conta de resolver o teu problema, você vai chegar no meio de um problema da tua empresa e vai espanar. E o pior de tudo, é o teu negócio, é a tua cara, é o teu nome. Então, eu senti de falar isso para você que está chegando aqui agora, ou para você que, enfim, já estava aqui. Empreenda na tua empresa que você está hoje. Seja você o empreendedor, o empresário, mesmo sendo CLT. Vocês acham que eu abri empresa e tive sonho? Eu empreendi onde eu estava. E algumas pessoas que estão aqui sabem de onde eu vim. Então, eu comecei a empreender, o que eu vivo hoje nas empresas, que a gente começou a construir, graças a Deus está caminhando, eu vivenciei dentro do meu negócio. E a primeira pergunta que eu fiz é, eu consigo resolver problema? Eu sou aquele cara que foge dos conflitos? Eu sou aquele cara que no momento que eu preciso estar, eu fujo com medo de falhar em público? Pensa sobre isso. E a questão da espiritualidade nos negócios, a gente está vivendo num momento de transição. Tanto transição dos negócios como transição espiritual. Se as empresas hoje não entenderem que a espiritualidade precisa fazer parte do negócio, eles vão começar a perder as melhores pessoas. Não existe meta sem pessoas. Então, hoje o funcionário, se eu não atrelar a meta da empresa, a meta pessoal dessa pessoa aqui, a gente começa a desconectar a espiritualidade. Primeiro, eu como empresário, eu preciso saber como é que está a situação da minha equipe. Como é que eles tomam decisões, o que eles estão passando. Claro que tem umas pessoas que se abrem um pouco mais, outras que abrem um pouco menos. Mas você, quando é líder de fato, você começa a desenvolver um feeling.
e você só de bater o olho você já entende que aquela pessoa não está tão bem. Então, ser empresário, desenvolver a espiritualidade, é ser você o elo e a conexão daquela pessoa com a essência de quem ela é. Quando você conecta a pessoa com a versão que ela nasceu para ser, quando você conecta a pessoa com aquilo que de fato ela pode fazer, quando você conecta a pessoa ao propósito dela e ao propósito da empresa, você começou a desenvolver a espiritualidade. Se não existe meta sem pessoas e pessoas sem metas, aqui está esse vão, e esse vão se trabalha com a espiritualidade. É você conectar a pessoa à sua essência. E a pessoa conectada à sua essência, ela gera muito mais resultado do que você simplesmente chamar a pessoa, colocar, entregar conteúdo e falar, vai, agora faz. Então, o líder de verdade, ele não só desenvolve a espiritualidade, mas ele desenvolve o treinamento, ele desenvolve princípios, ele desenvolve cultura organizacional. A empresa que não tem cultura acaba virando terra de ninguém. E terra que não é governada por alguém se torna uma terra infrutífera. Uma terra que não dá fruto. Uma terra que não trabalha a espiritualidade. E uma terra que frequentemente vive em guerra. Eu senti te falar aqui agora, senti mesmo, né? Deu até um calor aqui agora. Senti te falar que você estava falando de pessoas e conexões, empresas têm a ver com pessoas. Por isso que espiritualidade tem a ver com empresas. E eu queria deixar uma frase, e eu queria que as pessoas anotassem. Todo mundo, quem está empreendendo nos negócios agora e quem está empreendendo no negócio que é a sua vida, possuir um propósito é diferente de ser possuído por esse propósito. É isso. Então, tomando um pouco... Eu detesto essa frase, mas eu vou falar ela porque ela vai caber aqui, tomando o seu lugar de fala, né? Porque o especialista em negócios aqui é você. Então, se você quer que a sua empresa desenvolva, né? E se você já entendeu que você precisa da espiritualidade, porque pessoas têm a ver com a espiritualidade, pessoas têm a ver com o propósito, a sua empresa, além de ter um propósito lucrativo, ela precisa ter um propósito com pessoas. E as pessoas precisam possuir esse propósito. Repito sim, Ju, possuir um propósito é diferente de ser possuído por esse propósito. Então, você tem que possuir um propósito e ser possuído por esse propósito. Você pode ter um propósito de empreender. Você pode até saber o que a sua empresa vai entregar. Só que se esse propósito não possuir a sua empresa, as pessoas que estão na sua empresa, e por consequência elas vão ser possuídas por esse propósito através de você que está empreendendo, ela não vai para frente, né? A Lori tocou num ponto maravilhoso. E assim, quando você trabalha a espiritualidade, você forma pessoas que se tornam melhores do que você. E eu vejo isso hoje na Lori. E em alguns outros que, graças a Deus, eu pude treinar, acompanhar e acompanho. Eu acho que o papel do líder, o papel de quem trabalha a espiritualidade é iniciar e acompanhar. E não existe final para quem tem propósito. Eu sempre falo isso. Todos os dias é um novo dia. Então não existe fim. Quando a gente fala de propósito, a gente sabe do início, mas a gente não consegue ver o final do propósito. E é isso todos os dias. Então você falou de ser possuído pelo propósito. Quando eu trago isso para dentro da empresa, sabe por quê, Lori? As pessoas estão procurando líderes. As pessoas estão em busca de outras pessoas que têm a visão. Então, eu só sigo líderes que têm visão. Eu só sigo líderes que são ousados para implantar a visão. Eu só sigo líderes que eu tenho a noção e a convicção de que foram possuídos por um propósito. Esses líderes são líderes que formam sucessores. Não há sucesso sem sucessor. E o verdadeiro sucesso parte de quem decidiu fazer sucessores. Trabalhar a espiritualidade é compartilhar frequência. Trabalhar a espiritualidade é multiplicar frutos da sua frequência. E trabalhar a espiritualidade é assumir um compromisso.
de que quando eu não quero levantar, quando eu não quero fazer, quando eu não estou afim, eu olhar para trás e saber que tem um caminhão de pessoas que olham para mim, porque entenderam e enxergaram que a espiritualidade me possuiu. E isso começa a fazer sentido. Realmente. Eu queria que você falasse um pouco, a gente colocou no banner para poder anunciar que você criou o método Amor. Eu queria que você falasse um pouquinho do método Amor, né, dentro desse conceito de espiritualidade. Sem entregar tudo para que as pessoas fiquem curiosas e para poder aprender o que é o método Amor. Maravilha. Na verdade, eu não exatamente criei, e esse método funciona há 2021 anos. Então, existiu alguém que foi o verdadeiro, que é o verdadeiro amor, que se entregou por nós. E ele nos ensinou o verdadeiro amor, que lança fora todo medo. Então, se você quiser compartilhar comigo, se você fizer o número 4 aqui, eu consigo te explicar um pouco mais. Como diz a Lore, o Luiz é um professor. E eu nasci para ensinar. Sabe por quê? Porque quem ensina aprende 2 vezes. E eu, como não sou bobo, decidi ensinar para aprender melhor. Então, vamos lá. Amor. A de atitude. M de meta. O de organização. E R de resultado. Quando eu chego nas empresas, eu falo, eu vim aqui para tornar a sua empresa gerenciável, te ensinando a falar de amor. E os empresários, aqueles empresários de grandes empresas, falam assim, mas eu quero aprender a dar lucro. Mas eu quero aprender a falar de gestão. Eu quero aprender de resultado. E eu falo, eu vim te ensinar amor. E através do amor você vai dar resultado. Então, eu falo de atitude, eu falo de meta, eu falo de organização. E eu ensino a ter aquele resultado recorrente. Então, esse método, para você que está empreendendo, para você que quer empreender, é um método totalmente assertivo e validado. Então, primeiro, eu elenco quais são as atitudes que eu e meu negócio precisam ter para dar resultado. Segundo, eu começo a estabelecer metas, porque como vem aquele velho ditado do filme, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu ensino esse empresário, essas empresas a estabelecerem as metas reais. Sabe por quê? Porque a primeira meta que vem na sua cabeça é uma meta mentirosa. Pode anotar aí. A primeira meta que vem à sua cabeça é uma meta mentirosa. Porque o teu cérebro, ele gosta e ele foi criado para poupar energia. Então, o teu cérebro, ele arruma mecanismos de poupar energia o dia inteiro. Então, quando eu falo, vamos montar uma meta, que número apareceu na sua mente? Ou que número você quer bater? Essa meta é mentirosa, é a primeira que eu descarto. Porque eu já sei que é uma meta que veio de um cérebro que quer economizar energia. E o nosso papel como consultor é pegar e alargar a mentalidade do empresário. É fazer com que o nosso conhecimento gere consciência para que ele possa fazer o que tem que ser feito. Então, a gente estabelece meta. O terceiro passo é a organização. Eu aprendi uma coisa e levo isso para a minha vida. O ambiente que não é organizado diz sobre aquele que não organizou. Então, se a sua mesa de trabalho não é organizada, se o teu quarto não é organizado, se o teu guarda-roupa não é organizado, se o teu carro não é organizado, ele fala um pouco de quem você é. Então, a gente começa a organizar a empresa de baixo para cima e faz um check-up de cima para baixo. Porque se a empresa começa a se organizar em todos os seus níveis, desde a lixeira do corredor, até a mesa, até os indicadores, até as medições de performance, ali a gente fala de organização. Quando eu passo numa mesa e vejo que a mesa está desorganizada, eu já tenho uma breve noção de como está aquela pessoa naquele dia. E sem organização, eu não consigo medir meus resultados. E resultado, que a palavra resultado vem de resulta de. Resulta de todas as ações que eu falei anteriormente. Atitude, meta e organização. Naturalmente, o resultado muda. E a gente depois fala de acompanhamento, que vem o A da autoridade. É quando a gente coloca um acompanhamento diário, semanal e mensal para aquelas metas que nós estabelecemos.
Então, a primeira coisa que eu preciso desenvolver é a conexão com pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Por mais que a tecnologia tenha avançado, o metaverso está vindo e novas tecnologias, quem vivencia, quem experiencia a tecnologia é um ser humano. Então, quem compra são pessoas. Então, pessoas compram de empresas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de mais nada. Você pode ser o expert em indicadores, você pode ser o expert em Excel, você pode ser o expert em tecnologia, que o teu negócio não vai para frente. Então, se você vende comida, aplica esse método. Você vai entregar amor às pessoas. O teu sabor vai ser diferente. Não só o sabor daquilo que você produz, mas você se torna diferente. E anota isso. Ou você é interessante, ou você é interesseiro. Então, quando eu me torno interessante, eu deixo de ser interesseiro. Uhum. E tudo isso que eu expliquei aqui agora começa a fazer sentido. Algumas pessoas que trabalham comigo são colaboradores lá na Rifar, estão entrando aqui, a Tati. Eu pego no pé do pessoal, mas com muito amor. Então a gente começa a treinar, a gente passa frequência e espiritualidade, cultura organizacional. Então, todos os dias de manhã, a gente faz reunião de cultura. A gente se conecta, a gente fala missão, visão e valores da empresa. A gente ora. Então, Luiz, mas na minha empresa não pode orar. Medita, conecta com pessoas, entra no fluxo da empresa, entra no propósito da empresa. E aí você vai ver o teu resultado acontecendo. Vai ter problemas? Vai! O empresário precisa aprender a resolver problemas, e primeiro o seu. Se o teu propósito não te tira da cama, o primeiro problema a você resolver é esse. Eu achei interessante você falar essa questão de organização, né? De você empreender com amor, né? Desse jeito que você falou. E aí botar amor em tudo isso que você falou, dessas 4 letrinhas. E eu quero pontuar aqui o seguinte: quando você decide viver em espiritualidade, não te interessa se o ambiente que você está ou não aceita ou não isso. Se você aceitou isso dentro de você, aí a gente volta lá naquele ponto onde eu pedi para o Luiz falar sobre a espiritualidade e o caráter humano. Quando você entra quando você finalmente, eu vou falar assim, abre o mundo, abre o olho para esse mundo, abre a cabeça, que foi o que aconteceu comigo, você entende que é natural isso, né? E é muito legal você falando isso, porque para as pessoas que não sabem, o Luiz já sabe, algumas pessoas aqui sabem, para as pessoas que não sabem, eu trabalho há 13 anos dentro de uma penitenciária. E eu não trabalho em setores administrativos. Eu trabalho na galeria. Eu trabalho com as pessoas que as pessoas não querem conviver, né? E essa minha missão de viver em espiritualidade, ela tem se refletido cada vez mais no meu comportamento, no meu caráter, e isso me deixa cada vez mais dentro de tudo isso que você falou. Dentro de atitude, dentro de meta, dentro de organização e entregar resultados. Então, decidir viver isso tudo, né, dentro da sua empresa, mesmo você não sendo ainda agora o empreendedor, mesmo você sendo ainda agora o seletista, mesmo você sendo como eu, um funcionário público, você pode empreender isso dentro de você para que você realize seu sonho. Né? Ô, Você Lori, precisa ser possuído. Oi. desculpa te cortar, perdão. Não, pode Possuído falar. pelo propósito, você vai falar sobre isso. Isso. E um grande indicador de que você está vivendo em espiritualidade é quando você não precisa de um supervisor, de um coordenador, de um gerente ou do seu patrão para supervisionar o que você está fazendo. Essa ficha, acho que o que você puder levar dessa live hoje, leva isso. Quando você decide viver em princípio, viver em espiritualidade, viver em uma novidade na sua vida, é quando você não precisa de alguém superior a você supervisionando o seu trabalho. É quando você olha para dentro de si e resolve. E resolve ser o ser mais completo. E é quando você
decide ser supervisionado por aquele que te criou. E aí você sai de uma zona de conforto, você sai e entra numa zona de confronto, porque o ser humano muitas das vezes precisa ser supervisionado, mas você entende que não é mais por você, que não é mais por eles, que é por algo muito maior. É quando você foi possuído pelo propósito. E aquele Exatamente. 1% que você negociaria de entregar ou não, você não negocia mais e você vai entregar. Então eu quero te chamar a partir de hoje, para que a partir de amanhã, o dia 8, é isso? Dia 8 de dezembro? Sim, temos Provérbios capítulo 8 amanhã, dia 8 de dezembro. Olha! Você decida fazer 1% a mais do que você faria todos os dias. Decida não precisar de supervisores. Quem não precisa de supervisores supervisionando a sua tarefa, se torna supervisor um dia. Foi assim que eu fui promovido algumas vezes. No ano de 2018, eu fui promovido 4 vezes no mesmo ano. E não é porque eu era o melhor. Existiam outras pessoas melhores do que eu. É porque naquele ano eu decidi entregar tudo de mim e decidi não precisar de supervisor. Então, naquele ano eu fui promovido 4 vezes. E no ano seguinte eu tomei a decisão de resolver os problemas da minha vida e decidi resolver o problema de algumas empresas. Foi aí que tudo começou. Entregar isso tem muito a ver, Luiz, com você entregar mais do que aquele ambiente te pede. Quando você entende que você pode viver, não precisar, você decidir não precisar mais de um supervisor, é quando você entende que sim, todo lugar vai te limitar a uma entrega, mas quando você entrega mais do que aquele lugar te pede, ali você está completamente amparado. Ali você está entregando com amor tudo aquilo que você realmente nasceu. Você precisa, isso que o Luiz falou de começar a resolver os problemas dentro de si, nada mais usa esses princípios para começar a resolver problemas, porque a gente é adulto. Se você trabalha, se você recebe dinheiro, né, recebe em troca do seu trabalho dinheiro, né, porque criança ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Se você faz dinheiro com o seu tempo, você pode muito bem melhorar isso, entregando mais do que te pedem. Né? Isso é um assunto amplo para outro Loricast, mais assuntos e tal. Eu queria, Luiz, que você falasse para a gente, rápido ou não, sucinto ou não, você deixasse... Eu gosto de falar 3 ensinamentos. Por que eu gosto de 3 ensinamentos? Porque dica não resolve problema. Dica resolve o momento. Eu acho que essa live aqui, esse Loricast aqui, ele já quebrou tudo e ele já entregou muita coisa para quem decidiu. Então eu te peço agora para você deixar para a gente 3 ensinamentos para que as pessoas que decidiram aqui, que colocaram eu quero, para que coloquem eu vou agora, para que estabeleça essa conexão, para começar a estabelecer essa conexão com o mundo real. E antes de você dar esses 3, o meu eu já vou dar. Quem tiver aqui e acordar amanhã às 6 horas para poder fazer a leitura dos provérbios com você e com o Ivan, eu quero que todo mundo que tem aqui, que esteja aqui, que amanhã, 6 horas da manhã, coloque o emoji do coraçãozinho, que a gente vai começar, a gente vai estabelecer um emoji aqui, tô invadindo as coisas do Ivan e do Luiz, a gente vai colocar esse emoji aqui, ó, amanhã, 6 horas da manhã. Eu quero ver quem é que vai assumir e vai estar lá mesmo. Boa. É um compromisso com você, é um compromisso com o teu legado, é um compromisso com a sua geração. Não é comigo, não é com a Lori, não é com o Ivan, é um compromisso com o teu legado. Então, falando de ensinamento, você já começou um. Primeiro é compromisso. Viver em espiritualidade sem compromisso é viver em insanidade. A espiritualidade, ela te chama a um compromisso diário. Primeiro com você. Isso vai gerando empatia. Você começa gerando um compromisso com o outro. E terceiro, você gera um compromisso com o teu legado. Então, o primeiro ensinamento é compromisso. Eu costumo dizer algumas coisas, mas uma é muito importante.
Se você não ganha da cama e nem do despertador, você não empata com mais nada. Isso é muito forte, mas ao mesmo tempo isso acaba tocando milhares de brasileiros. E sabe quando eu comecei a acordar todos os dias, nesse horário que eu acordo, entre 5, 5 e 10, foi quando Deus me tocou e Deus me levou para ter um compromisso na leitura de Provérbios. Então eu só posso ensinar aquilo que eu pratico. Então o primeiro ensinamento é compromisso. O segundo ensinamento é ambiência. Existe uma frase que a brasa, quando ela se aparta do braseiro, ela apaga. E não podemos ser vaidosos ao ponto de achar que a gente não precisa do outro. Então, o segundo ensinamento é ambiência. Ambiência é estar conectado, estar no mesmo ambiente das pessoas que vão te levar para um próximo nível. E o terceiro é conexão com o Criador. Eu não sei como você vai chamar, eu não sei como você vai praticar. Mas se você todos os dias entender que existe alguém maior do que você, que Ele te criou, que Ele te gerou e que Ele te fez para que você desse fruto, fruto de vida, vida em abundância, que você fosse luz e sal e que você leve a mensagem que você carrega no seu coração. Mas, Luiz, que mensagem é essa? A história da sua vida. É um livro que algumas pessoas ainda não leram, mas precisam ler. A tua história precisa ser contada. Mas, Luiz, a minha história é só derrota. Você acha que as pessoas também não passaram por coisas semelhantes às suas? Você acha que pessoas todos os dias não passam por problemas igual ao seu, igual ao meu? A tua mensagem é a história que você carrega e o autor que te ensinou a mudar a sua história. Esses são os 3 ensinamentos. Compromisso. Primeiro ponto. Ambiência. Segundo ponto. E o terceiro ponto é conexão com Deus. Luiz, mas só 3 pontos? Se você der conta de praticar um, você já começa a se movimentar. Às vezes a gente quer dar 5 passos para o sucesso, 10 passos para a sua jornada empreendedora, mas eu dou um de cada vez. Porque quando eu dou um passo de cada vez, eu sinto o solo. E vejo se aquele solo carrega o DNA do meu Criador. E se é nesse solo que eu posso caminhar ou não. Um passo de cada vez. Você vai ser constante. E as pessoas que são constantes podem aparentemente demorar mais do que quem corre. Mas os que correm se cansam. Quem é constante se retroalimenta da energia de Deus. Então eu te convido a ter esses 3 passos, esses 3 ensinamentos, mas eu queria chamar de 3 práticas também. Então, na minha vida começou a mudar quando eu tive um compromisso. Comigo, com a minha história e com vocês que estão aqui. Verdade. Como você disse, para a gente não querer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que começar, né? O caminho, ele não vem até a gente, é a gente que tem que caminhar. Né? A gente recebe uma lanterna quando a gente nasce, que é a nossa vida. Tudo que a gente recebeu, tudo que a gente tem, esse corpo, esse cérebro, essa capacidade, habilidade para poder começar. A gente precisa utilizar isso. Precisa botar o pé no caminho e precisa começar. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, quando eu pedi você, Luiz, para deixar esses 3 ensinamentos, era para realmente que as pessoas começassem a refletir nisso. O que é que eu tenho feito para poder realmente caminhar o caminho, né? Para poder escrever esse livro. Por mais que as pessoas falem, mas ninguém vai ler esse livro. Alguém está lendo. Alguém está lendo. Você não está sozinho. Você tem pai, você tem mãe, às vezes você tem filho, às vezes você tem cônjuge, você tem amigos, ou você quer ter filho, ou você quer ter um cônjuge, e aí você vai. Então você precisa literalmente começar a praticar. Começa uma coisa só começa. E aí você vai descobrir que você já tem algumas ferramentas para isso, e ao longo do caminho, todas as que você precisa vai estar ali. Em forma de pessoas, em forma de situação, em forma de problema para você resolver, e você vai adquirir isso daí.
Ô, Lori, para a gente quebrar esse tabu de que a minha história não vai ser lida, se a tua história não fosse lida, as livrarias não seriam divididas por segmento. Realmente. Então, para cada segmento existe uma pessoa sedenta por conhecimento. Existe uma pessoa louca para resolver um problema. Então, as prateleiras das livrarias, as estantes, são divididas por segmento, para que cada pessoa seja atendida à sua necessidade. Então, a tua história vai ser lida assim. Só basta você falar, só basta você contar. Exatamente. Pessoas morrem porque você não abre a boca. Pessoas morrem porque você não dá um passo. E morrem literalmente. Morrem fisicamente, morrem emocionalmente, morrem espiritualmente também. Né? Então, eu já quero, mais uma vez, convidar você que assumiu esse compromisso aqui para estar amanhã, às 6 horas da manhã. Muito bom esse horário, que eu consigo ver antes do plantão. Amanhã eu estou de plantão, mas dá para poder assistir tudo antes de sair. Para estar aqui e a gente vai começar a caminhar, né? Começar a praticar pelo menos esse um pontinho, né? A gente deixou 3 que não são difíceis, mas se você der conta de um, você já começou e os outros vão fluírem. Luiz, eu quero agradecer mais uma vez. E eu quero agradecer muito mesmo, quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero honrar a sua vida, eu quero que todo mundo sinta que realmente essas palavras que você disse aqui é uma pílula de verdade. Você só precisa engolir, não é nada. Só precisa engolir, não precisa nem de água, engole no seco mesmo que vai. Vai engolindo e digerindo ela aí. Muito obrigada mesmo pela sua disposição, pelo seu tempo. Como eu costumo dizer, muito obrigada por ter esvaziado o bolso com a gente aqui hoje à noite. Eu acho que esse Loricast, assim, ele foi fenomenal, assim, muitos momentos eu senti um calor imenso, assim, eu falei, gente, pessoas precisam ouvir isso e eu fico muito feliz que tenha sido por você que tem modificado tantas vidas. Eu quero agradecer também todo mundo que esteve presente aqui. Você que está empreendendo aí, eu sei que tem empreendedor aqui, eu vi algumas pessoas aqui que são empreendedores. Já segue o Luiz aí, já conversa com ele aí, que eu tenho certeza que muito caminho vai abrir para você. E eu vou passar a palavra para você falar o que você quiser agora, né? E muito obrigada mais uma vez. Primeiro, quero agradecer a você, mas antes a Deus pela nossa conexão há quase 5 anos atrás, né? E eu aprendi muito com nossa conexão, de não desistir de pessoas, que Deus não desistiria. Uhum. E eu aprendi isso, honro a tua vida, te admiro pela mulher que você tem se tornado, eu admiro pelos reconhecimentos de falhas humanas, mas principalmente por esse amor imenso de transformar a vida de pessoas, porque algumas pessoas teriam desistido de amar na condição que você vive nos seus plantões. E quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que ficou até o final. A minha missão de vida é levar a mensagem não só para o empreendedorismo, mas para a vida daquele que me ouve. E nós estamos com esse projeto que é lindo, que está movimentando famílias, que é o Provérbios, a leitura de Provérbios, todos os dias às 6 horas. E nós estamos nesse movimento. E não vamos deixar você parar. Porque um dia, ninguém largou a nossa mão. Então, ninguém solta ninguém. Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Que essas palavras sejam praticadas. Algumas pessoas me agradecem depois da live. Obrigado. Sou grato por isso. Mas eu vou ficar mais agradecido ainda de ver você praticar. E sendo você o agente de transformação. Um beijo no coração de todos. Se você quiser conteúdo, quiser me seguir, quiser estar junto, quiser estar no Provérbios todos os dias, 6 horas, de segunda a sexta, e sábado e domingo às 7h30. Luiz, todo dia? Todos os dias. Para que você possa estar conectado com a gente. A gente escreve todo dia, a gente vive o mundo real todo dia. Né? Aguardo vocês amanhã. Quem está aqui, emoji do coração, vamos lotar aquilo lá de coraçãozinho, de amor e de amor. Né? Gente, muito obrigada, boa noite.
Que Deus abençoe a noite de vocês. Faço votos de paz e prosperidade, que vocês vivam realmente na graça, tá? Um beijo. E bora Fica com crescer. Deus. Até Beijo, mais. até mais.